E é sobre isso que eu quero conversar hoje, nesta manhã, com você. Em tempos difíceis, há consolo. E como que isso acontece? Quando você crê em Deus, quando você tem fé em Deus, né? Quando isso está ocorrendo, você tem conforto, você tem esperança em meio às adversidades que se acercam de nós. E quando essa crença e essa fé ela vem acompanhada, assim, de uma vida de oração, de uma pessoa que realmente ora, que tem uma atenção muito especial no estudo, na leitura da palavra de Deus, quando você começa a ler a palavra de Deus e começa a perceber que ela está cheia da providência de Deus para a sua vida, aquilo começa a entrar em você. E no meio da adversidade você vai encontrando aquele consolo, resultado da conexão que você está tendo com o teu Criador. E o teu Criador espera que você faça isso. E aí isso vem ser completado com o quê? Com a participação de vocês na comunidade da fé, que é o que vocês estão fazendo nesta manhã aqui. Participar da comunidade da fé é a vontade de Deus. Ah, mas a igreja é assim, a igreja é assim. Não, você não vem à igreja por conta de pessoas, você vem à igreja por conta de Deus. Você não veio prestar serviço a pessoas aqui. Você veio prestar o seu culto pessoal a Deus com personalidades, com espíritos diferentes naquele local. E Deus é quem vai fazer a sua parte de sondar os corações, e uns estão no nível aqui, outros lá. Então, ele vai tratando de cada um individualmente, à medida que no culto coletivo você recebe a presença de Deus que te conforta, não importa o momento em que você esteja passando agora. Ele quer te dar conforto. E isso é perfeitamente possível encontrar esse conforto nas horas desafiadoras da nossa vida. Se não, vejam, ontem eu falava lá no projeto Semente que igreja não é lugar de se falar de política, ao meu ver. Mas a gente não pode colocar uma venda nos olhos e olhar para o nosso país e ver o que está acontecendo. Tanto de um lado quanto de outro, as pessoas estão machucadas por todos os lados, né? Tanto um que toma o partido de um jeito ou o partido de outro. Nós vemos uma machucadura na nação, né? Pessoas estão sofrendo fora da política e dentro da política, né? Dos movimentos políticos e ideológicos do nosso país. E isso tem trazido um certo sofrimento, né, para a nação, porque alguns querem fazendo escolhas assim, outros escolhas daquela, para o bem do país. Então, o que eu penso? Que partido que deve ser o nosso? Quando nós não temos a consciência de que o nosso partido é Jesus, quando te perguntarem qual é o teu partido, meu partido é Jesus. Porque é com ele que eu tenho que andar, no meio do caos, quem sabe que a nação está passando, né? A ponto, e não posso dizer se verdade ou não, até de um assessor, defensor jurídico, a gente vê tantos termos sendo usados hoje, né, como resolver numa canetada ou dobrar as apostas. São os termos que a gente está ouvindo aí de ambos os lados. E esses dias vazou um telefonema de um assessor, defensor, de um político, dizendo: eu estou sofrendo, a minha família está sofrendo, eu não aguento mais, né? Isso pode ser de um lado, pode ser do outro. Ambos os lados, pessoas estão sofrendo
muito, né? E eu fico pensando, quantos que estão por aí com sofrimentos psicológicos, emocionais, estão dizendo, eu estou no meu limite, eu não aguento mais, né? Com sofrimentos que as circunstâncias da vida, as más notícias que permeiam o mundo, pessoas estão sofrendo demais. Eu quero pautar esta minha fala no texto que está em Isaías capítulo 40, versículos de 1 a 11. Você pode deixar a Bíblia aberta aí, que daqui a pouco nós vamos ver cada versículo aqui, alguns deles pelo menos, para a gente poder falar sobre isso, porque a insegurança, a corrupção avassaladora, as guerras que estão por aí, que parece que é como uma locomotiva que não se consegue parar. As pessoas estão tentando parar o universo, mas não estão conseguindo trabalhar direito com isso, né? A violência, o crime nas ruas, a insegurança que perturba o coração dos cidadãos de bem e que estão se sentindo muitas vezes menos protegidos. Não bastasse esse cenário aqui externo, vivemos também angústias internas, né? Temores profundos, ansiedades que vão tomando conta da gente, o medo, a depressão, a solidão. Quanta gente hoje está sofrendo de solidão, né? Síndrome do pânico. As relações andam estremecidas, seja na intimidade da família, seja nas relações interpessoais, nesse contexto de tanta angústia e dor, né? É importante, então, que nós busquemos alento e consolo na palavra de Deus. Busquemos na Bíblia Sagrada um caminho de consolo para as nossas almas. Não aquele consolo, né, aquele consolo raso, superficial, que às vezes as pessoas buscam num divã, numa conversa, numa terapia, num calmante, né? Mas aquele consolo que vem de Deus para a nossa vida, que procede do Altíssimo, aquele consolo que possa trazer paz para o coração atormentado, com dores. E é por isso que eu quero recorrer aqui a este texto de Isaías 40. Isaías, ele é conhecido como o pregador ou o profeta dos palácios. Ele pregava dentro dos palácios da sua época. Profeta, ele era chamado de profeta evangélico, por quê? Porque ninguém como Isaías para apresentar o quadro da pessoa de Jesus, né? Ele, na verdade, Isaías, antecipou as boas obras de Cristo na terra, falando a respeito do Messias que viria. E nos capítulos 1 até o capítulo 39, ele apresenta assim, o quadro histórico da vida dele. O que ele viveu, como que foi o início, qual que foi o contexto da vida de Isaías. E como que ele vai apresentar esta obra dele, né? E aí, a partir do capítulo 40, que é o que nós estamos propondo aqui, até o capítulo 66, ele vai apresentar a bondade, a graça e a salvação de Deus. E aí ele vai começar então, sim, com o versículo 1. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. É claro que não é um consolo aqui que ele está mencionando, de um consolo temporal, né? É um consolo assim, terreno, um consolo limitado, humano.
Não é aquele consolo que você tenta encontrar numa terapia, numa psicologia, ou numa psicologia de autoajuda, ou na conversa com um psicanalista, ou um medicamento encontrado numa farmácia. Ele está falando aqui de um consolo mais alto, mais sublime, mais nobre, mais profundo, que alcance, sabe o quê? Aquelas perturbações da mente, as dores escondidas lá dentro do coração. E alcançando assim o profundo do nosso ser, da nossa alma, e vai oferecendo para nós um consolo que traga paz. Porque o que as pessoas estão precisando hoje é paz, né? Paz na alma. E a paz que faz o quê? A paz que perdoa pecados. Que não se quer falar muito sobre isso. A paz que perdoa pecados e que se reconcilia com Deus. E traz, assim, uma segurança de vida eterna. De vida eterna com Deus. É por isso que ele vai falar, então, no versículo 2, sobre o perdão de Deus. E lá no versículo 2 diz assim: falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Então, há consolo aqui que não trata nessa vida, há muito consolo que não trata, veja bem, de perdão de pecados. Se fala, sobretudo, menos da questão do pecado das pessoas, menos da questão da solução dos erros que as pessoas cometem. O homem criado à imagem e à semelhança de Deus é um ser, vamos dizer assim, é um ser moral. E por ele ser um ser moral, ele erra. Quando ele peca, quando ele infringe, acende assim uma luz vermelha dentro do coração, ou diria, dentro da consciência dele, né? E todos nós temos esse tribunal moral dentro de nós, não é mesmo? Todos nós, mesmo que a consciência esteja cauterizada, ainda assim, se tem uma noção do que é certo e do que é errado, né? Do bom e do ruim, do permitido e do proibido. Então, há determinadas dores que nós não conseguimos tirar, mesmo com técnicas humanas. Ninguém pode nos livrar da força da culpa, por exemplo, que maltrata, que faz adoecer o coração, a nossa consciência. Não há nenhum tratamento psicológico que consiga, meus irmãos, nos livrar da culpa e do pecado da alma. Só o perdão de Deus pode fazer isso. Só o perdão de Deus pode fazer isso. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Há consolo de Deus para o seu coração, porque quando esse consolo é produzido pela mão de Deus através do sangue de Jesus, então os seus erros e os meus erros são perdoados, então aí nós encontramos consolo. Não importa o quão longe você foi
na sua vida. Não importa quão profundamente você caiu na sua estrada. Não importa quanto tempo você está preso nas mazelas dos seus vícios, dos seus erros. Hoje, eu quero lhe dizer uma coisa. Há consolo para você. Há consolo para você no perdão de Deus. Sabe por quê? Porque Ele é como nós, Ele não tem prazer em ficar nos tratando segundo os nossos pecados. Ele tem prazer, sabe no quê? Na misericórdia. Esse é o Deus que nós servimos, não é o Deus que está bravo o tempo todo, eu vou matar vocês, não. A Bíblia diz que Ele tem prazer no perdoar e em oferecer misericórdia a todos nós. Ele perdoa os nossos pecados e Ele diz mais, eu não me lembro mais deles. Quando eu perdoo, eu não me lembro mais dos erros cometidos. Ele é rico em perdoar e Ele vai nos lavando, porque Ele diz assim, eu não só não me lembro, mas eu jogo os teus pecados nas profundezas do mar, para não ter lembrança. E aí a gente vai sendo lavado no sangue de Jesus e nos tornando puros diante dos seus olhos. E aí o versículo 3 vai dizer assim, uma voz clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. No ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus. E ele aqui, ele está mostrando que o consolo de Deus está no quê? Em você acertar a tua vida com Deus. O consolo vem através disso, quando você acerta a tua vida com Deus. O lugar, o caminho, mediante o qual Ele se manifesta, é o quê? É o nosso coração, é a nossa vida. E quando você tem essa consciência, o texto vai dizer que nós precisamos preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste em nós. E este caminho não é uma rodovia, não é a rua da sua casa, não é uma estrada que você vai com teu carro. O caminho que ele está dizendo aqui é o caminho do nosso coração, é o caminho da nossa vida. Por isso Deus não quer apenas nos consolar, Deus ele quer também se manifestar através de nós. Por isso, se a nossa vida é a estrada de Deus, o primeiro passo a tomar é você arrumar a tua vida com Deus. As pessoas olham para nós e a Bíblia diz que nós somos o quê? Uma carta aberta de Cristo. Talvez as pessoas assim, elas não leiam a Bíblia, mas elas vão olhar as suas atitudes na vida. Talvez a Bíblia esteja fechada para muitas famílias, mas a sua vida está exposta. As pessoas estão lendo você. Por isso é necessário preparar o caminho, que é a sua vida. O versículo 7 do capítulo 40 vai dizer assim, a erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, aqui, esta erva somos nós, é o povo de Deus. O povo é a erva. Mas, quando a gente volta para esse tema nosso aqui,
nesses tempos difíceis, é bom lembrar que você e eu, nós somos pequenos, fracos, mortais e limitados. Somos assim. Não tem jeito. É a nossa vida. Cada vez vamos nos envelhecendo. Cada vez vamos nos enfraquecendo. E como é possível você achar que é alguma coisa? Como ser soberbo? Como ser orgulhoso? Nariz empinado? Se a nossa vida é tão breve, como uma flor que nasce, viceja, floresce, murcha e seca. Como que podemos nutrir no nosso coração alguma vaidade, alguma soberba, sabendo sempre que nós somos tão vulneráveis? Então, a vida ela é rápida, é muito rápida. Entra domingo, sai domingo, e ultimamente parece que a vida está indo mais rápida ainda, vocês não acham? Parece que se você acorda, dorme, e as coisas estão como que um vento que passa, tudo passa rapidamente, e a Bíblia diz que nós voamos. E aí, entender esta fragilidade, a nossa vulnerabilidade, que é tão curta, que é tão rápida, ela deve nos levar a dependermos mais e mais de Deus. Por isso, volte o seu coração cada dia da tua vida para o Senhor. Coloque a tua vida na dependência mais de Deus. E nós tomarmos posse desse consolo oferecido por Deus no meio do caos, no meio das coisas desfavoráveis, no meio dos conflitos. Deus estará lá com você, você conectado com Ele, Ele transmitindo para você o consolo no meio do vale da sombra e da morte. Eu vou consolar o coração de vocês. E aí, tomarmos posse desse consolo oferecido por Deus no meio do caos. E o versículo 8, do capítulo 40, ele vai dizer: a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. E pensar então que nós podemos encontrar, então, estamos falando nos dias difíceis, há consolo. Nós podemos encontrar consolo nesses tempos de dificuldades. Quando nós colocamos lado a lado a nossa fragilidade humana, a brevidade da vida humana, com a inerrância e a infalibilidade e permanência eterna da palavra de Deus, conforme este verso aqui nos informa, né? Quando ele diz: mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Em vez de você colocar o seu refúgio, a sua segurança em você mesmo, no seu vigor físico, na sua busca pelas questões da saúde, na inteligência, na riqueza, coloque a sua confiança na palavra de Deus. Essa palavra de Deus, ela não fica ultrapassada, ela não envelhece, ela não perde o seu significado,
ela não erra, ela é totalmente, nunca perde a sua atualidade, ela está sempre presente e ela é eficaz. A palavra de Deus, ela não precisa ser atualizada. É a palavra de Deus. Não precisa ser ressignificada. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ela não era e ela nem será. Ela é a palavra de Deus. É nesse sentido, meus irmãos e amigos, que o texto diz: a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Então, nesses dias difíceis, quem sabe que você está enfrentando, ou lá no seu trabalho, ou junto a um conflito familiar, ou junto a uma questão política e ideológica do país, as questões que estão envolvendo o mundo, as guerras, os desmandos da natureza. No meio disso tudo, nós podemos encontrar consolo para o nosso coração. É possível encontrar? É possível. Busque na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, creia na palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, proclame a palavra de Deus. Porque essa palavra é viva e atual. Ela é regra de fé e de prática para as nossas vidas. E para esses dias difíceis, né, é também o puro consolo para as nossas vidas. E ela nunca vai passar. Então, se você quiser encontrar consolo, o elemento que você precisa usar na sua vida, sabe qual elemento é? A fé, a crença em Deus. Porque só há um jeito de você trabalhar com Deus. Não tem outro jeito, não tem outra regra. E a regra para se conectar com Deus é a fé. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Às vezes tem pessoas que dizem assim: eu quero que você prove para mim que a Bíblia que está dizendo isso é assim, prove-me na ciência que é assim e que é assado. Aí sim eu vou crer. Você não tem que dar essa resposta às pessoas. Você tem que dizer às pessoas: a Bíblia não foi feita para ser provada. A Bíblia foi feita para ser crida. Ou você crê, ou você não crê. E quando você crê, o Deus do céu se conecta com você e começa a transmitir para a tua vida o consolo que Ele quer te dar. Você diz: eu creio, e ponto. E você vai começar a colher os frutos desse consolo na sua vida. E coisas vão mudar para você, porque a sua conexão não é com um movimento coletivo ou com as instruções que você só recebe na igreja, mas que você pratica todos os dias da sua vida lá de segunda a sábado. Faz sentido aquilo que você recebe aqui e pratica na sua vida diária. Mas nesses dias difíceis há consolo por quê? O versículo 11. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Olha só que carinho desse Deus por nós. Quanta ternura que há neste texto aqui. Daquele que sustenta
todas as coisas, pela sua palavra, pelo seu poder, pela sua graça, o Criador de todas as coisas, aquele que está no trono, aquele que dá a vida e tira a vida, aquele que põe no trono e tira do trono, aquele que tira o que está entre o monturo e o faz sentar-se entre os príncipes. Esse Deus Todo-Poderoso, que cuida de você e que cuida de mim, como que somos frágeis ovelhinhas, que nos guia, que naquele momento mais difícil, quando você não consegue mais resolver, eu não sei como fazer, eu não sei para onde ir, eu não sei como vai ser a minha vida, é esse Deus que vai te carregar no colo e vai dizer: agora é comigo, eu vou te carregar. Ele pega a ovelhinha no colo e leva e carrega em seus braços. Como é bom saber, meus irmãos, que apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas dificuldades, apesar das questões que nos envolvem, os conflitos que temos, quantas vezes, egoisticamente, nós nos desviamos de Deus, mas Deus não desiste de nós. Que coisa linda! Deus não desiste de você, mesmo quando você se desvia dele. Ele quer te abraçar. Ele quer te consolar. Ele vai ao nosso encontro, ele estende a sua mão, ele nos puxa novamente, ele nos traz em seus braços, e ele nos leva de novo às pastagens verdejantes, às águas tranquilas, e ele nos salva. Por quê? Porque esse é o Deus que está acima de todas as coisas e que nos ama, embora nós não mereçamos este amor. Mesmo atravessando os vales escuros da alma e da morte, não precisamos ter medo, porque o texto já vai nos dizer, Ele estará conosco, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. E quando a nossa jornada terminar por aqui, encerrar, então nós habitaremos com Ele para sempre, e sempre, e sempre, por toda a eternidade, sem mais quebras, sem mais mortes, sem mais hospitais, sem mais cemitérios, sem mais nada, eternamente com o Senhor. E assim Isaías mostra que em tempos difíceis, sim, tem consolo quando você se conecta com o teu Criador. Talvez você esteja abatido, angustiado por alguma questão pessoal. Talvez você tenha vivido debaixo de um pesado jugo de depressão e até de solidão. Talvez a ansiedade tenha consumido seus dias, você não sabe o que fazer da vida. Talvez você tenha até flertado com a morte, passando assim pela vida e dizendo: olha, não vale mais a pena viver. Então eu quero dizer para você, eu quero encorajar você nesta manhã. Volte-se para Deus. Não deixa mais para depois, não. Volte-se para Deus já. É o apelo dele para você. É a profecia dele para você nesta manhã. Volte-se para Jesus. Sabe por quê? Porque ele é o teu consolador. Ele, sendo o consolador, disse
eu vou voltar para o meu Pai, mas eu vou enviar para vocês outro Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que veio para nos consolar, que veio para nos abraçar e que veio para nos assistir nas horas mais difíceis também da nossa vida. E esse Jesus, agora, se ele for revestido na sua vida com o poder do Espírito Santo, você encontrará consolo para o seu momento agora, neste momento. Se você colocar a sua vida nas mãos de Jesus, nesses tempos difíceis, um consolo divino virá sobre você abundantemente para trazer alívio para suas dores, para trazer perdão para os seus pecados e para trazer refrigério para a sua alma. Que Deus abençoe a sua vida, a nossa vida. Que possamos lembrar que nesses tempos difíceis, sempre haverá uma saída para você. O consolo do Senhor para a sua vida na jornada aqui. Que Deus nos abençoe. Amém.